Mas o dela aconteceu no foi aquela coisa que foi. O Maxwell e o Einstein, eles viram uma carga e a massa. E depois agora, Deixa eu colocar isso aqui. Então a nossa ideia um pouco é essa, né? Quer dizer, historicamente, nós chegamos, né? Pela carga elétrica, nós chegamos às equações de Maxwell. Nossa ideia era essa. Vamos dizer assim, o atributo físico, ou o número quântico que está em jogo, é a carga elétrica que me dá as equações de Maxwell. Com as equações de Maxwell, nós chegamos a uma estrutura de simetria. E a simetria que está em jogo com as equações de Maxwell é a simetria relativista. Não é a simetria relativista, é isso que está em jogo com as equações de Maxwell. Nós agora estamos fazendo o caminho oposto. Nós suponhamos, nós agora supomos a seguinte, suponhamos que a gente esteja na seguinte situação. Eu estou numa situação de simetria. Então, nós conhecemos já a simetria relativística e com isso nós chegamos ao espaço de Minkowski. Então, aqui no espaço de Minkowski, nós vimos que nós podemos tirar campo vetorial. Então, nós estudamos a estrutura do que é um campo vetorial, um campo quadrivetorial no espaço de Minkowski. Esse campo aqui, do ponto de vista do nosso conhecimento dos bônus de spin, ele tem spin 0 e spin 1, do ponto de vista do SO3, como nós colocamos. E aí, a nossa questão foi, se nós então esquecemos a estrutura da carga elétrica, nós temos um campo vetorial, um campo quadrivetorial. Esse campo pode descrever um campo de radiação. Então, nós queremos descrever um campo de radiação que se propaga com a velocidade da luz, então radiação de massa nula, e que carrega um puro spin 1. Essa equação de onda aqui, ela me levou então ao conjunto de equações de Maxwell. Nós ganhamos um conjunto de equações que nós identificamos, como nós já estudamos precedentemente aqui nas aulas anteriores, né? Nós identificamos como equações que podem acomodar as equações de Maxwell. Só que aqui, ó, na ausência de corrente, nós não temos corrente aqui, nós temos as equações de Maxwell por fato. A questão agora vai ser, nós ainda não fizemos isso, agora vai entrar a parte nova. Nós vamos estudar com detalhe as representações do grupo de Lorentz, que são os campos relativistas. Vamos chegar então à existência do campo de spin meio. Vamos ver que a gente pode descrever um campo que vai ser o campo de Dirac. Então nós vamos estudar a equação de Dirac e vamos ver que a equação de Dirac ela descreve uma partícula de spin meio massiva e com uma carga elétrica. E aí, ao acoplar o campo de Dirac ao campo de Maxwell, nós vamos ver como essa simetria relativista, essa simetria, que é a simetria que está associada à separação do spin 1 do spin 0 do campo vetorial, como ela coordena a propagação de todos os fenômenos ligados à carga elétrica. Então vai ser essa a lógica. A lógica que nós seguimos foi um pouco a lógica histórica. Carga elétrica, equações de Maxwell, relatividade especial. Aí entramos com a argumentação da simetria, construímos o espaço de Minkowski como sendo o espaço dos cones de luz. E a estrutura de cones de luz, ela nos ditou, então, a existência de um grupo que deixa invariante essa métrica, que é o grupo de Lorentz, o SO13. Dentro desse grupo de Lorentz, nós estudamos em particular esse tipo de campo, campo quadrivetorial. Vimos que ele contém as componentes suficientes para descrever as equações de Maxwell. Então, nós agora estamos fazendo o outro caminho. Nós estamos saindo da simetria, analisando um campo em particular, e desse campo chegamos a um conjunto de equações que acomodam exatamente as equações de Maxwell. Então, eu estou agora ignorando essa estrada aqui e dizendo, se eu não conhecesse as equações de Maxwell, mas conhecesse a relatividade especial e a estrutura de simetria da relatividade especial, que é a estrutura dos cones de luz e o espaço de Minkowski, eu consigo chegar às equações de Maxwell, supondo que exista um campo de radiação que se propaga com a velocidade da luz e que tenha spin 1, seja transverso. Então, um campo de radiação que se propague transversalmente e que se propaga com a velocidade da luz, ele está necessariamente ligado a esse conjunto de equações que são as equações de Maxwell. Esse é o outro ponto de vista. Agora, como é que essas equações podem se acoplar com a matéria? Então, o
quiser então colocar a matéria aqui, tem uma corrente aqui. Qual vai ser a estrutura microscópica dessa corrente? Então, as cargas elétricas, vamos dizer, as cargas, as correntes, o setor de matéria que gera as equações de Maxwell, qual é a estrutura microscópica deles? Então, a gente vai ver que eu vou poder, dessa forma aqui, analisar todas as possíveis categorias de portadores de carga. Quem são os possíveis portadores de carga que vão gerar o fenômeno que dá as equações de Maxwell? Então, nós vamos estudar em particular como possível portador os elétrons, partículas de spin meio carregadas. Ou poderia estudar também partículas de spin zero carregadas. Vamos fazer isso nesse curso. Nos outros cursos eu não fiz isso, dessa vez eu vou fazer. Vamos trabalhar um pouco como é que fica a eletrodinâmica se o portador de carga não é necessariamente um elétron. Poderia ter portador de spin zero. Por exemplo, na matéria condensada aparecem excitações carregadas de spin zero, que a gente chama de classe partículas. Como é que elas podem introduzir modificações nas equações? Então, essa é a estrutura que a gente está colocando. Essa é a lógica que nós vamos seguir daqui para frente. Aqui foi um desenvolvimento histórico, mas aqui a gente ganha um impulso muito mais amplo, porque agora a estrutura de simetria, ela, vamos dizer assim, é mais poderosa do que o próprio caminhamento histórico. Porque agora, com essa estrutura de simetria, eu posso ter um número maior de possibilidades para aquilo que são os portadores de carga, do que necessariamente a trajetória histórica, que é o seguinte, foi a percepção da carga via elétron, né? Chegou a percepção da carga via objetos de spin meio. Então a pergunta agora é, já que eu sei que a simetria relativista, ela naturalmente me dá esse conjunto de equações de Maxwell, a pergunta é, qual é a estrutura microscópica dessa corrente que está aqui do lado direito? Quer dizer, para Maxwell, isso aqui é um gol, né? A gente já viu isso aqui para o Maxwell, para Maxwell, isso aqui simplesmente é isso aqui, μ, F mini, nós tínhamos visto nas aulas anteriores, é 1,0 JI. Então, para Maxwell, isso aqui é uma estrutura fechada. Para nós agora já temos condição de saber o que pode formar essa estrutura de cargas e correntes. Então, o que nós vamos buscar, então, analisando as representações do grupo de Lorentz. Aí vem me dedicar uma pergunta. Será que o Maxwell, o pai, não tem um erro? O erro está justamente nessa estrutura de microscópio, chamada do lado direito. Você verifica que se bota no lado direito apenas a carga, o máximo, e por que você não coloca também uma corrente de spin? Não, pois é, agora a pergunta é, o que eu posso colocar aqui? Eu não diria, quer dizer, não diria que a trajetória histórica está errada, ela simplesmente uma primeira abordagem. Porque a carga é Einstein e Maxwell. Não, eu entendo o que você está dizendo. Mas vamos colocar dessa forma. Você começa a perceber um fenômeno através de uma manifestação. Mas depois você percebe que esse fenômeno ele é parte de uma categoria muito mais universal de fenômenos. Aí você pergunta, quais são as classes de universalidade que podem estar presentes aqui? Claro, você redescobre aquela que te deu origem à compreensão. Você redescobre as equações de Maxwell da forma tradicional. Mas você vai ver que você consegue, naturalmente, também estender essas equações de Maxwell. Então, você, a partir de uma observação, você gera, vamos dizer, uma estrutura que te faz compreender um fenômeno. Mas aí você percebe que essa estrutura é muito mais rica do que simplesmente aquele fenômeno. Vai te dar outro crânio. Certo. Você descobre o crânio. Então, aquela equação de Maxwell, para você assim, você analisou o lado esquerdo e subiu o crânio, o espírito. A simetria, na verdade, o que você está chamando de crânio é a simetria, e a manifestação mais ampla desse fenômeno. E aí, essa simetria ela te faz ver uma outra, quer dizer, ela te faz ver uma classe de universalidade da qual aquele fenômeno em particular que te levou à descoberta é simplesmente uma representação muito específica. Você pode buscar. Esse bloco aqui, direito, ele pode ser o bloco daquele F, ele pode ser um J dependendo do bloco A. Pode. Se eu for não linear, pode. Tem toda uma busca agora. Agora até estava sabendo semana passada, fiquei sabendo de uma
competições interessantes que estão sendo feitas na Europa, por uma colaboração de, não chega nem a ser astrofísica, é uma colaboração de medidas de satélite, em que eles estão usando o campo magnético do Sol. Então, o que o pessoal está conseguindo medir? O rotacional do B do Sol. Não está medindo o campo magnético, está medindo o rotacional do B. E ao mesmo tempo estão medindo a corrente. E aí, a discrepância entre o rotacional de B e a corrente deve ser algum tipo de correção que você pode ter nas equações de Mach. Essa correção pode ser que tipo de teoria que está estendendo Mach? Pode ser não linear? Pode ser uma correção, eu vou trazer as referências para você. Pode ser uma correção de algum tipo de fenômeno não linear que está se revelando na eletromagnetismo, ou pode ser o que está se indicando algum tipo de manifestação de uma possível massa de fóton. Então, basicamente, o que essa colaboração está fazendo é medir o rotacional de B mais alguma coisa igual a 0J. Caso está. Então, você mede isso, você tem medida para isso, tem medida para isso. A diferença dentro, daquilo que pode ser o limite de precisão dos experimentos, ela pode estar te indicando que existe algum tipo de correção nas equações. Pode ser feito não linear, pode ser feito de massa de fóton, pode ser feito de alguma influência não abeliana do fato da interação eletromagnética ser parte de uma interação mais ampla que a eletromagnética. Então, é uma discussão interessante. Eu fiquei sabendo disso na sexta-feira. Conversei com uma pessoa que está envolvida nessas medidas lá na França. Eu vou trazer a referência para você. Eu estou esperando, voltou para. Não dá para você mandar para o grupo todo. Isso aí a gente tem que socializar tudo aqui, que é um curso bem petista, tudo socializado. Porque não tem nada que uma elite guarda e esconde do povo. Eu acho que é interessante a questão disso, é a importância da diferença da luz. Certo. Na conversa que a gente estava falando, eu origem para ela o próprio faraó Atená. Então, eu disse, a invariância da luz, a luz tudo chama alguma coisa no homem. E a diferença da luz, tudo por si, agora você vai me mostrar melhor, e essas entranhas, e essas entranhas que definem o lado direito. Para que o Márcio colocou a mão no DRT, que ele viu o lado direito. E o lado direito estava do lado esquerdo. Entendeu? E agora, no lado esquerdo, está voltando para o lado direito. Pensando bem quais são as possibilidades do lado direito. Muito obrigado pelo abençoado faraó Atená. Sim, seu filho está bom, sua nora Nefertiti. Está ótimo. Está bom. Vamos lá então. Então, a nossa motivação então vai ser essa. Eu só vou recolocar essa equação, mas vamos partir daqui. Então, como você está falando aí, independentemente de ser actinado ou não, o que nós vamos estar buscando aqui vai ser a estrutura microscópica dessa corrente. Então, qual é a estrutura microscópica dessa corrente? Então, vamos ver que essa corrente aqui, ela pode ser originada de portadores de carga de estímulo, portadores de carga de estímulo zero, portadores de carga de estímulo. Ela pode ser uma corrente originada também de outro tipo, não necessariamente carga elétrica, mas algum tipo de estrutura magnética também. Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, a motivação para a gente agora ir em frente, vamos explorar ao máximo, então, o que é esse grupo, que está ligado à invariância da luz. É esse grupo que foi a origem de tudo. Nós percebemos que as equações de Maxwell estão ligadas ao fenômeno da relatividade. Então, elas têm uma natureza intrinsecamente relativista, tem uma simetria. A simetria que está ligada às equações de Maxwell é a simetria S1-3. Então, nós vamos ver que dentro, se a gente pensar que a simetria S1-3 está ligada ao espaço de Minkowski. Nós já vimos que essa simetria ela deixa invariante
a estrutura de cones de luz do espaço unifórme. O espaço unifórme, então, ele é definido por um elemento de medida agora, né, que deixou de ser o elemento de medida geométrico euclidiano e passou a ser um elemento de medida associado a uma outra geometria, que é a geometria associada a essa métrica, que a gente chama de métrica pseudo-riemanniana, o método de Minkowski, que é a métrica mais na direção do tempo, menos na direção espacial. Então, essa métrica aí, ela induz, né, por trás dela existe uma estrutura de simetria, que é a simetria S13, que é um conjunto de transformações que deixam essa métrica invariante segundo essa relação. Então, o nosso problema todo agora vai ser que uma das realizações então, que nós temos aqui é justamente o campo de Maxwell. Maxwell está aqui dentro, ela é uma classe. Nós vamos ver agora que, por exemplo, aqui dentro também nós temos uma outra classe que está embutida nessa simetria, que é a equação de Dirac. Aqui são as equações de Maxwell e aqui é a equação de Dirac. Vai descrever então o objeto que tem carga. E aí nós vamos ver como que esses dois setores da relatividade se comunicam. Então aqui nós temos o campo de Maxwell e aqui nós temos o campo de Dirac. Então aqui nós temos as propriedades eletromagnéticas, a carga e conta de polos magnéticos, as cargas e as estruturas magnéticas. Pode ter uma carga magnética, como pode ter também um dipolo magnético. Mas aí a gente vai fazer a interação, o acoplamento desses dois setores aqui. E outros setores podem aparecer aqui, não necessariamente Dirac, por exemplo. Nós podemos aparecer aqui com objetos tipo Klein-Bor, partículas escalares carregadas. Então isso aqui pode estar por trás de uma outra estrutura microscópica da carga. Então a gente vai ver que daqui nós chegamos aqui. A lógica é essa. A partir desse fenômeno, equações de Maxwell, nós chegamos a essa simetria. Mas essa simetria, ela acaba sendo muito mais ampla e ela nos faz observar novas categorias de matéria, ou novas categorias de partículas. E aí, esses objetos acabam também podendo ter relação com esses. Então, nós vamos estudar agora as representações do grupo de Lorentz, porque elas vão nos permitir sair daqui, e no momento que eu descobri a estrutura de simetria, eu agora tenho um cenário muito mais amplo. Eu começo a descobrir tudo que essa simetria me dá, e aí, claro, como caso particular, eu vou redescobrir aquilo, né, que serviu para revelar a simetria. Mas eu saio daqui e chego aqui, mas daqui eu recomponho isso, mas paralelamente eu redescubro ou descubro muitas outras categorias, que não são essa, mas que podem se relacionar com essa. Esse é o papel da simetria na teoria física. Normalmente é isso. A gente começa com um caso muito particular, descobre aquela simetria e depois aquela simetria ela abre o espaço para muitas outras possibilidades que não são aquelas. Então aí nós vamos começar a descobrir quais são os possíveis candidatos, né, a uma estrutura mais microscópica para essa corrente. Quer dizer, aqui é Maxwell. Esse lado aqui é Maxwell. Aqui nós temos Maxwell. E esse Maxwell aqui foi quem detonou essa simetria. Mas agora, do lado direito, então agora tem Maxwell, não está mais sozinho, isso também é igual a zero. É a radiação de Maxwell livre. É a radiação de Maxwell sendo gerada por um setor. Então aqui está o acoplamento. Esse objeto aqui agora está representando uma distribuição de cargas em correntes de quem? De portadores tipo Dirac, de portadores tipo Klein-Bor, ou de que tipo de portadores. Então, essa corrente aqui ela pode ter uma estrutura microscópica que está ligada a outras entidades que também percebem essa simetria e que estão acopladas com as equações de Maxwell por esse aqui. Essa aqui é a história que a gente está colocando. Claro, se eu tiver monopolo magnético, então essa equação aqui, que é o segundo conjunto de equações de Maxwell, que sempre a gente chama de identidade quântica, identicamente zero,
essa equação também pode vir a ter modificação. Eu posso colocar aqui, sei lá, uma corrente que eu vou chamar de K, ou então eu posso chamar essa corrente de J magnética, e aí a pergunta é, o que está fornecendo agora, o que é fonte para divergência de P? E agora eu tenho alguma fonte para aquilo que pode ser um monopolo magnético. Qual é a estrutura magnética? Qual é a estrutura microscópica disso? O monopolo magnético, ele tem um disco meio, ele é tipo elétron, ou ele tem disco 1, então a gente pode também se colocar essa pergunta. Então, que tipo de representação do grupo de Lorentz, que tipo de objeto ligado ao grupo de Lorentz pode estar aparecendo para dar uma fonte para a divergência de P e, portanto, uma fonte, né, para polos magnéticos. E qual é a estrutura microscópica de um polo magnético? Quem é o portador da carga magnética? Como lá em cima a gente se pergunta, quem é o portador da carga elétrica? É um objeto massivo, um spin meio? É um objeto massivo, um spin zero? É um objeto massivo, um spin 1? Que tipo de eletrodinâmica eu estou fazendo? Está claro qual é o que a gente está fazendo? Onde a gente está indo navegar agora? Essa direção que nós estamos chamando. Tá? Então, agora, tendo feito, né, a colocação física, vamos partir para o estudo, então, do que é essa simetria, do que é o grupo de Lorentz. Vamos passar aqui. Vamos voltar aqui a nossa discussão, que a gente já retomou, porque a gente já tinha iniciado de uma outra forma. Vamos agora só formalizar mais claramente o problema do grupo de Lorentz. Então, para nós estamos no espaço mincótico, né, no espaço mincótico quadridimensional, aquela métrica que nós já declaramos, aquela métrica eta, e nós estamos trabalhando, nós já vimos que nós temos uma estrutura de transformações que deixam a métrica invariante, que são essas transformações aqui, deixam a métrica invariante. Tem um determinante. Então, aqui são as transformações pseudo-ortogonais, ó, 3. E aqui é a propriedade de serem transformações especiais, tá? Nós já tínhamos estudado também que essas transformações lambda, elas podem provir, né? Então, pelo determinante 1, elas podem ser pensadas, geradas como sendo exponencial de algum tipo de matriz. Essa matriz aqui tem determinante 1, essa matriz aqui necessariamente tem traço certo. Então, o fato do determinante de lambda ser 1 nos dá que o traço da matriz ômega tem que ser certo. Essa matriz aqui tem traço certo. E o fato dessa matriz aqui satisfazer lambda satisfazer essa propriedade, essa relação entre pseudo-ortogonalidade, essa relação aqui, a gente já tinha traduzido ela dessa forma aqui, né? Lambda transposto. Se eu multiplicar essa equação aqui por lambda menos 1, para aplicar eta, lambda menos 1, eta ao quadrado, né, menos 1. Eta ao quadrado igual. Então, essa propriedade aqui está me dizendo que a exponencial do ômega transposto é igual a eta, exponencial de menos ômega. Está escrito aqui. E essa relação, então, decorre para nós que ômega transposto, ômega transposto, expandir em primeira ordem, vai estar menos eta ômega, certo? Vamos trabalhar essa relação um pouquinho mais, só para lembrar aqui o seguinte. A nossa matriz ômega,
Então é uma matriz 4x4. Certo? Então é uma matriz 4x4 cuja estrutura é geral. Eu não sei quem é ela. Sei que ela, no final ela vai ter traço 0, 0. Mas vamos ver qual é a estrutura dessa matriz. Essa matriz ela vai ser, por exemplo, uma matriz 4x4 completa. Ela vai ser uma matriz, vamos colocar assim, A, B, C. Ela vai ter alfa, beta, gama, beta. O, gama, delta, epsilon, zeta, beta, gama, e C. Então, a matriz do princípio completo. 16 elementos. Mas essa matriz tem que satisfazer aquela propriedade lá. O transposto dela, então, vamos transpor essa matriz. Então, o transposto dessa matriz vai ter que ser 1 menos 1 menos 1 menos 1 vezes a própria matriz ômega vezes a mesma matriz 1 menos 1 menos 1 menos 1. Então, você vai me dar um conjunto de equações, tá? Então vamos lá. Então a primeira equação, quando a gente multiplicar essa matriz ômega por essa matriz aqui, tá? Estou multiplicando ômega por ela. Né? Então vai ficar A menos beta, né? Então vamos multiplicando essa linha aqui e vai ficar então A. Depois, então, fazer esse primeiro cálculo de botar esse resultado para depois a gente finalizar. Então, oi? Ah, tem o sinal negativo, obrigado. Tem sim. Sinal, próprio sinal de tudo. Obrigado. Então vai ter A vezes 1, vai ficar A menos beta, depois menos beta, então a primeira linha vai ficar A, depois essa aqui, multiplicando aqui, vai ficar menos B, depois pegando aqui menos C, menos B. Depois pegando a segunda linha, vai ficar alfa menos beta, menos gama, menos delta. Depois pegando a terceira linha, multiplicando lá, vai ficar epsilon menos zeta, menos θ, menos kappa. Kappa. E depois lambda menos menos. Então, esse primeiro produtinho que eu fiz aqui. Agora eu vou multiplicar a matriz eta por essa matriz aqui e depois trocar o sinal. Então a primeira equação que nós vamos ter vai ser A igual. Então agora pegando essa vai ficar A. Então pegando aqui a primeira linha. Então A igual a A. Mas aí tem um sinal menos, a gente ganha que A igual a menos A. Então isso aqui já não zero lá. Depois vamos ver a segundo elemento aqui. Vamos ter esse elemento aqui, linha 1, coluna 2. Vamos pegar aqui, linha 1, coluna 2. Vai ficar igual a menos B. Aí vai ficar, se você dar o menos aqui, vai ficar igual a B. Então vamos ter que alfa igual a B. Esse elemento aqui. Então eu peguei essa primeira linha, multipliquei aqui pela segunda coluna, me dá um menos B. E aí fica mais. Depois aqui o epsilon. Primeira linha, terceira coluna, menos C. Então, o epsilon igual a C. E
O lambda, tem esse cara aqui, igual, primeira linha, e aqui a primeira linha, quarta coluna, menos D, vai ficar é isso aqui, igual. Menos D, mais D, então fica lambda igual a D. Certo? Então, pessoal, agora vamos fazer, B não preciso fazer. Então, se eu pegar esse elemento aqui, esse B aqui, ele vai ter que ser a segunda linha, essa é a primeira coluna. Então vai dar de novo menos alfa, vai ficar bem igual. Eu vou retomar essa relação aqui, ela se vê de novo aqui. Beta. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Então beta igual a menos beta. A gente já tem que beta igual a zero. Então a situação aqui já está beta igual a zero. Depois o zeta. Zeta, primeira linha, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então vai me dar aqui segunda linha, terceira coluna. Pode ficar aqui gama. Então eu vou estar relacionando. Vai ficar gama menos gama, então zeta igual a menos gama. Zeta igual a menos gama. Então só para marcar aqui, não vou confundir, então, esse aqui já zerou, esse aqui já zerou, já resolvi alfa com beta, já resolvi epsilon com C, já resolvi lambda com D. Agora já resolvemos zeta com gama. Agora vamos ver o mi. Segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna. Delta. Então vai ficar mais delta, vai ficar mi igual a menos delta. Esse elemento aqui já foi relacionado com esse. Agora nós vamos fazer aqui, teta. Teta como não vivemos quem é. Então, terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna. Vai ficar teta igual a menos teta. Teta é zero também para nós. Então, você também serve, né? Oi? Isso é o psi. Isso também é o psi. É o psi, vai ser zero. A gente vai ver isso também de outra forma, mas já está certo que é zero. Esse mi aqui é terceira linha, quarta coluna. Terceira linha, quarta coluna. Capa vai ficar menos capa. Agora eu vou ter que o capa é igual a menos mi, ou mi igual a menos capa. E aí, realmente, como você falou, quarta linha, quarta coluna, zero. Quarta linha, quarta coluna, zero igual a menos zero. Psi igual a menos psi. Então, psi igual a zero. Então, a diagonal, o traço não só é nulo, né? Como toda diagonal é nula. Então, na verdade, o traço é nulo porque a diagonal é nula. Está tudo compatível. Então, essa matriz tem essa estrutura. A diagonal, então, o ômega vai ser toda diagonal zero. Então, a forma final da matriz ômega, zero, 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 zero. Aí, o alfa é igual a B, o epsilon é igual a C, e o lambda é igual a D. O gama, o zeta, ou zeta, perdão, é igual a menos gama. O mi é igual a menos delta. O mi é igual a menos kappa. Então nós estamos com uma matriz que tem 6 parâmetros. 3 parâmetros e 3 parâmetros aqui dentro. Então a estrutura que a gente tira, então, para a matriz que está, né, por trás do grupo de Lorentz, qualquer transformação de Lorentz, ela vai ser sempre colocada sob a forma de um exponencial. Né? Quer dizer, a transformação de Lorentz, matriz ômega, então, matriz lambda. Então, a matriz lambda que faz uma transformação de Lorentz, ela vai ser colocada desse modo aqui, onde a minha matriz ômega então, tem essa estrutura. Então, vamos botar aqui, vamos denominar desse modo. Vamos chamar isso aqui de, por exemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3, esse outro aqui, 0, 0, 0. Aqui, vamos ver, aqui vai ser sempre, aqui vai ser uma matriz 3x3 antissimétrica. Então, vamos ver, a gente chama isso aqui de θ1, isso aqui menos θ1.
2, isso aqui menos delta 2, isso aqui delta 3, certo? Então, se observarem bem, essa matriz aqui, ela é uma matriz anissimmétrica. Esse setor 3 por 3 é uma matriz anissimmétrica. Então, nós já sabemos que toda matriz anissimmétrica 3 por 3, ela é uma matriz que está na álgebra do SO3. É uma matriz anissimmétrica 3 por 3, ela está por trás de uma matriz ortogonal especial 3 por 3. E essa matriz aqui tem essa relação de simetria. Então, a gente já descobriu que nós temos 6 parâmetros. Então, essa estrutura de matrizes do grupo de Lorentz, elas dependem de 6 parâmetros independentes: alfa 1, alfa 2, alfa 3, teta 1, teta 2, teta 3. Isso aqui. Aqui a gente só por uma questão vamos ver, não é nem de consistência, só uma questão de conveniência. É melhor colocar teta 2 aqui, menos teta 2 e teta 2. Então, mas o que é importante é que ela seja, esse elemento seja anissimmétrico com esse anissimmétrico com esse qualquer coisa interno, que é esse anissimmétrico. Certo? Beleza. Então, essa matriz ômega, ela na verdade, então, essa matriz lambda, nós dizemos, né, que ela é uma matriz do grupo de Lorentz, ela está por trás de uma transformação tipo Lorentz. E a matriz ômega, que é a matriz a partir da qual eu exponenciando chego a ela, nós dizemos que é uma matriz que está na álgebra, que eu represento pelas iniciais minúsculas, S-ômega. Então, essas matrizes ômega, elas não têm determinante nulo. Elas têm traço nulo. A característica delas, o que aqui é determinante 1, aqui é traço nulo. O que aqui é uma matriz pseudo-ortogonal, aqui é uma matriz que tem essa estrutura de simetria nessa linha com essa coluna e antissimetria nesse setor 3x3, que é o setor puramente espacial. Essa linha aqui, ela copula, é uma linha que vocês vão lembrar que a estrutura da matriz de Lorentz é essa aqui, ó, x' mi igual a lambda mi x mi. Essas eram as características da transformação de Lorentz. Então, essa matriz aqui, por exemplo, se eu pegar mi igual a zero, então aqui eu tenho CT'. CT' é lambda 0, 0, CP, mais lambda 0, 1, x, mais lambda 0, 2, y, mais lambda 0, 3, c. Então, a primeira linha daquela matriz, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1 faz o papel do lambda 0, lambda 0, lambda essa matriz aqui. Então, lambda 0, 0 é o elemento que vai sair daqui. Essa matriz aqui, essa aqui é o ômega, nós não estamos falando do ômega, estamos falando dessa matriz aqui. Então, o elemento 0, 0, ele acopla 0 com 0. O elemento 0, 1, ele está acoplando o tempo com o espaço. O elemento 0, 2, ele está acoplando o tempo com y. E o elemento 0, 3 está acoplando 0 com y. Tá? Essa estrutura, com essa primeira linha aqui, ela acopla tempo com espaço. E essas linhas aqui, por exemplo, se eu pegar a coordenada, se eu pegar 1, por exemplo, x', x' vai ser lambda 1, 0, CP. Mais lambda 1, 1x, mais lambda 1, 2y, mais lambda 1, 3z. Então, essa matriz aqui, que é 1, 1, 2, 2, 1, 3, ó. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ela coloca as coordenadas espaciais entre si. Então, é o setor que faz a transformação espaço-espaço. Então, vamos em frente aí, só para a gente expandir essa matriz ômega. Então, quando nós expandimos essa nossa matriz ômega, nós vemos que ela vai poder ser escrita em função de 6 matrizes independentes, uma para cada parâmetro. Esse alfa 1, vamos ter essa matriz: 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
mais o alfa 2. Zero, zero, 15, zero. Mais o alfa 2. Então, como vocês observam, por exemplo, essa matriz aqui, ela só acopla T por X. Porque ela está pegando, ela tem elemento na linha 0, coluna 1, e na linha 1, coluna 0. Então, ela está acoplando T por X. Essa matriz aqui está acoplando T por Y. Ela não tem nada aqui no setor espacial. Então, ela não acopla nem X com ninguém, nem Y. Ela não acopla as coordenadas espaciais entre si. Ela está acoplando o tempo com Y, e essa aqui está acoplando o tempo com Z, pela nossa disposição dos elementos da matriz, tá certo? Está claro mesmo? Porque o setor espacial é todo zero, então eu não tenho, essas matrizes aqui, elas não acoplam coordenada espacial com coordenada espacial. Elas só estão acoplando coordenada temporal com coordenada espacial. Depois que eu pegar θ1, aí θ1 já é o contrário, ele vai deixar completamente nula a linha do tempo e a coluna do tempo. θ1 vai justamente acoplar o x com o y. Aqui é x com x, aqui é x com y, aqui é x com z. Aqui é y com x, aqui é y com y, aqui é y com z. Z com x, z com y, z com z. Tá? Depois o θ2. θ2, ela acopla x com z, menos 1, e o z com x. E o θ3. Acopla y com z. Então, todos nós já nos reconhecemos aqui. Aqui nós temos geradores de rotação. Vamos ver já que isso aqui está gerando rotações espaciais. Vamos ver, por exemplo, o significado de um desses geradores. Cada um desses geradores, quer dizer, eles são muito parecidos uns com os outros. Fazendo de um, eu automaticamente sei os outros. Tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar qual é o resultado, qual é a atuação do... Vou pegar, por exemplo, o gerador primeiro de todos, o alfa 1. O que o alfa 1 faz? O que uma transformação daquele tipo faz? Então, suponhamos que eu vá fazer uma transformação lambda. Estamos estudando a estrutura da matriz. Tá bom? Então, vamos supor que eu vou pegar uma transformação, então lambda, vai ser caracterizada desse modo. Lambda exponencial de ômega com apenas alfa 1 diferente de zero. A única estrutura diferente, o único elemento diferente de zero é o alfa 1. Vamos ver qual vai ser o significado dessa transformação. O alfa 2 é zero, alfa 3 é zero, θ1, θ2, θ3 são nulos também. Então, vou fazer aquela transformação. Então, eu vou ter que exponenciar aquela matriz. Todos nós sabemos que a exponencial de uma matriz é a soma de Taylor, da forma ômega elevado a n sobre n fatorial. Então, claro, o primeiro termo da expansão é a matriz de identidade. O segundo termo é o alfa 1 ômega. O terceiro termo vai ser o alfa 1 ao quadrado sobre 2 ômega ao quadrado. Quando eu levar aquela matriz ômega ao quadrado, o que a gente vai ganhar vai ser a identidadezinha. Vai ganhar um setor 2 por 2 com a identidade. A gente vai ganhar isso aqui. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Depois, quando eu levar essa matriz à terceira potência, eu vou ganhar de novo com ômega. Quando eu levar essa matriz à quarta potência, eu vou ganhar de novo essa matriz aqui.
chamar essa matriz aqui de ômega t. Eu vou ganhar de novo ômega t. E assim vai. Então a gente já percebeu qual é a formação dessa série. A identidade, todas as potências ímpares carregam a matriz ômega e todas as potências pares carregam a identidade desse setor aqui. Então, tanto ômega daqui para lá, em um termo mexe com a terceira linha e com a quarta linha. É porque o único jeito, essa matriz ômega, ela só mexe aqui. Ela só mexe nesse setor. A matriz ômega ao quadrado também, ela só fica restrita a esse subsetor aqui. 0 e 1. T com x, x com t. Então, somando essa série toda, a gente vai ver o seguinte: a matriz lambda vai ter uma estrutura bem clara desse modo. Vou botar aqui desse modo assim. Esse setor. Então a gente observa. No setor, aqui vai dar 1. Vou botar esse modo. Quando está sobrecarregando a notação, em cima. E essa matriz vai ficar com a seguinte estrutura. Vou botar a seguinte estrutura 2 por 2. Aqui vai ficar 0, 0, 0, 0. Nada vai acontecer nesse setor aqui. Agora, aqui vai mudar, porque a matriz identidade ela vai me jogar um 1 aqui, 0, 0, 1. Esse pedacinho aqui, ele vem exclusivamente da matriz identidade. Da matriz ômega, de todas as potências aqui em diante, ela não vai mexer nem nesse setor, nem nesse setor. Então, o papel dessa transformação é mexer só naquele núcleozinho 0, 1, 0, naquele núcleo que está a primeira linha, primeira coluna. Segunda, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Então, ela vai dar todas as potências pares, vamos colocar, aqui vai ter 1 mais alfa 1 ao quadrado sobre 2 vezes 1, mais alfa 1 à quarta vezes 1, então eu vou produzir aqui um cosseno hiperbólico de alfa 1. Aqui, nesse setor ômega, eu vou produzir só coisas aqui. Eu vou produzir todas as potências ímpares nesse setor. Então vai me dar o seno hiperbólico, vai me dar a série do seno hiperbólico. Seno hiperbólico de alfa 1, seno hiperbólico de alfa 1, cosseno hiperbólico de alfa 1. Então, está claro. Quer dizer, quando isso aqui atuar em CT, X, Y, Z, está claro como é que essa matriz lambda vai atuar no espaço-tempo. Qual é o papel dessa matriz lambda? Essa matriz lambda ela faz isso. Ela vai pegar CT', X', Y', Z', que é a transformação de Leibniz. Vai pegar aqui a minha matriz lambda, essa matriz, e vai ter CT, X, Y, Z. Isso que a gente tem, X', essa equação aqui está me dizendo isso. X' é igual a lambda mi x. É o significado dessa transformação. Vou apagar isso aqui. A gente lembra o que é isso, então só para fazer a resposta final, nós chegamos a essa conclusão. Nós chegamos que CT' vai ser cosseno hiperbólico de alfa 1 vezes CT, mais cosseno hiperbólico de alfa 1 vezes x. O x' vai ser cosseno hiperbólico de alfa 1 vezes CT, mais cosseno hiperbólico de alfa 1 vezes x. Atuando aquela matriz, né? Atuando essa matriz aqui. Aqui. O y' fica igual a y. Então essa transformação ela não mexe nem na coordenada y e nem na coordenada z. Essa equação correlaciona as coordenadas tempo e primeira coordenada espacial. Vamos em frente.
esse barulho, não é? Tem gente que fica nervoso esse barulho, porque o quadro está muito liso, tem que passar um bombril, vou comprar bombril, para passar um quadro, assim, não sei, alguém passou uma cera nesse quadro, a gente escreve os riscos corretos, fica muito claro. Está dando para ler no vídeo, Zé? Assim? Você está dando para ler no vídeo, olhando na telinha aí, dá para ver, né? Dá certo, dá para Tem ver. hora que fica muito claro, uma esponja, alguém tem uma palha de aço, tem umas coisinhas de lavar panela, né, de aço. Vou trazer uma semana, seja no sábado, eu vou fazer. Horrível. Quem escreve no quadro pensa que o quadro tem que estar bem brilhoso, né? Bem escorregadio, porque o cara pensa assim, a faxineira, ela pensa que assim que é um quadro bom. Não sei se já aconteceu com você, a faxineira do meu colega, que é solteiro, né, de uma sozinha, então ele foi com a faxineira dele, eu acho. Ela quer sempre arrumar o projeto dele. Aí, claro, ela muda a ordem, bota tudo de cabeça para baixo. Ela tira a poeira no livro. O resto não importa, né? Mistura os autores que ele seleciona. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, ó, CT', primeira equação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse cosseno hiperbólico em então, ó, CT' igual. Vou dar esse parâmetro aqui. Esse cosseno hiperbólico de alfa 1. CT mais tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de alfa 1, eu botei o seno hiperbólico. O seno hiperbólico é assim, né? E aqui x. E x', fazer a mesma coisa, vou colocar o cosseno hiperbólico nesse. CT. Tangente hiperbólica. Bom, então você veio o seguinte: cosseno hiperbólico é um número sempre maior que 1, né? Você sabe que o cosseno hiperbólico de uma função, né? Cosseno hiperbólico de 5 lotado com uma torcida é uma função que tem essa característica. O mínimo dela é que na origem varia 1. O cosseno hiperbólico é um número sempre maior que 1. E a tangente hiperbólica é um número que fica entre menos 1 mais 1. O máximo valor dele é 1, simbolicamente ele tem de novo infinito, menos 1, menos infinito. Então nós temos essa estrutura aqui, esse plot aqui da tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica está oscilando entre menos 1 e mais 1. Então a gente vai fazer uma identificação. Esse número aqui está sempre entre menos 1 e mais 1. E esse número aqui é sempre maior do que 1. Eu sei também que se eu conhecer a tangente hiperbólica, suponhamos que a tangente hiperbólica de alfa 1 vale um certo valor delta. Certo? Então a gente sabe que o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o cosseno hiperbólico ao quadrado está em 1. A identidade hiperbólica é essa aí. A tangente hiperbólica é seno sobre o cosseno. Então aqui eu posso expressar esse seno aqui como sendo beta vezes cosseno. Então essa relação aqui ela me dá 1 menos beta ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa 1 igual a 1. Então se nós conhecermos a tangente hiperbólica de alfa 1, digamos que isso aqui seja um beta. Beta é isso aqui, tangente hiperbólica de alfa 1. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 sobre isso, ou seja, o cosseno é 1 sobre essa raiz, porque o cosseno hiperbólico é sempre positivo. Então, não vai ter raiz mais ou menos. Então, esse objeto aqui, isso aqui vai ser 1 sobre a raiz quadrada, 1 beta 2. Esse objeto aqui vai ser 1 sobre a raiz quadrada.
Como esse número aqui é completamente arbitrário, a tangente hiperbólica, ela não faz, pode ser positiva ou negativa, esse parâmetro beta ele é arbitrário, quer dizer, é um valor qualquer da tangente hiperbólica. Vamos associar desse modo, vamos dizer que a tangente hiperbólica de alfa 1 seja um menos beta. Não muda nada, porque esse beta é real. Se beta é real, menos beta é real. Por que eu estou colocando isso? Só para ficar uma coisa mais próxima, um pouquinho mais. Como esse número beta é um número que está sempre entre menos 1 e mais 1, ou seja, em módulo ele é sempre menor do que 1, eu associo esse beta a uma certa velocidade, chamada parâmetro de velocidade sobre C, que eu sei pela relatividade especial, dentro do cenário, dos postulados, do cenário equivalente aos postulados da relatividade especial, a velocidade máxima de sinalização é C. Então, toda e qualquer velocidade, ela não pode ter um módulo superior a C. O módulo dela é menor ou igual a C. Então, esse V aqui, eu posso dizer que essa grandeza, que se isso aqui representa uma certa velocidade, essa grandeza tem módulo sempre menor do que 1. Ela está entre menos 1 e mais 1. Então, eu posso chamar esse objeto aqui de menos V sobre C. Estou identificando os parâmetros. Eu estou trabalhando com um grupo de Lorentz. E o grupo de Lorentz ele me dá um espaço de parâmetros que acomoda exatamente essa situação. Não estou provando, eu estou simplesmente enquadrando. E aí, claro, eu posso, se quiser, dividir toda essa relação aqui por C. Esse cara foi cancelado. E aqui fica o menos V2 sobre C2. Oi? Aonde que ele é? Beta para mim, eu chamei, beta, desculpa, beta é V sobre C. Então, aonde tinha beta, eu botei, aqui era menos beta, quando tem beta, é V sobre C. Ficava assim, ó, estava menos beta. Ele chamou a tangente de menos beta. Eu chamei a tangente de menos beta, é isso. Aí ele continua beta, não vira mais? Aqui? Na raiz. Aqui é o quadrado. Aqui é 2. Certo? É certo só isso, porque é um quadradinho, né? Parece que era o programinha que estava colocando, então, continua, aqui era 1 menos beta 2, né? Quer dizer, era 1 menos se beta depois do seu quadrado, tá? Então, e aí a gente vê, se V for muito menor que C, suponhamos que a gente esteja trabalhando no limite em que V sobre C seja muito menor do que 1, então a gente vê esse número tende a 1, esse número tende a 0, V sobre C é muito menor que 1. Esse termo aqui, ele independe de V sobre C, ele é V. Então isso fica x menos VT, isso tende a 1. Ou seja, o que a gente está ganhando são as transformaçõ' de Galileu. T' igual a T, x' igual a x menos VT. Ou seja, a translação entre dois observadores com os eixos paralelos, que é o que eu tenho, nesse caso, o limite de V sobre C é muito menor do que 1, é esse. Aqui eu teria o Y, eu teria um X, eu teria um Z. E eu teria um sistema de eixos paralelos, x' é y' igual a y, z' igual a c, porém, x' igual a x menos vt, ou seja, esse observador aqui se movendo em velocidade v relativa ao observador. Isso é exatamente a transformação, né, de Galileu, né, quando esse objeto aqui está em movimento em relação a esse. Então, essa transformação seria a extensão, né, não galileana, estaria representando no limite galileano a transformação de Galileu. Nesse caso, nós identificamos que isso aqui é uma transformação de Lorentz entre dois sistemas de observação com velocidade relativa, eixos paralelos, né, e a velocidade ao longo do eixo dos eixos. Aqui no curso nós tínhamos trabalhado essa transformação por uma velocidade qualquer, os dois componentes x, y, z. Vocês lembram no início das aulas de relatividade, do de Lorentz, que a gente fez essa transformação, um boost geral. Esse aqui, então, é o boost ao longo do eixo do x. Se eu fizer a mesma coisa para o parâmetro α2 e para o parâmetro α3, eu vou ter um boost ao longo do eixo dos y, um boost ao longo do eixo dos z. Se eu pegar o parâmetro α2, eu vou ter, se eu pegar agora o α2 diferente de 0 e o α1 igual a 0, então nós vamos ter
linha, aqui vamos ter o y, aqui vamos ter x' igual a x. E vamos ter, a gente chama esse parâmetro de gama, né, é maior do que 1, gama é maior, mínimo igual a 1, maior igual a 1, esse parâmetro gama, y, menos seria igual a 0. E se eu fizer o alfa 3 diferente de 0, eu vou ter o famoso boost ao longo do eixo de 0. Então, a conclusão que nós tiramos é que esses geradores, né, quer dizer, o parâmetro alfa i, ele vai estar associado, né, ao arco tangente hiperbólico menos vi sobre c. Ou se eu tiver, ou seja, a tangente hiperbólica, o parâmetro alfa i, eu vou identificar com menos vi sobre c. Então, o parâmetro alfa i, ele é um parâmetro ligado a um arco tangente hiperbólico. Então, ele é um número que vai de menos a mais infinito. Tangente hiperbólica, ela está sempre entre menos 1 e mais 1. Mas eu posso tirar a tangente hiperbólica de qualquer número real. Então, o parâmetro alfa i, ele é isso aqui. Então, ele é um número real, então ele é um parâmetro não limitado. Isso então, são a interpretação que nós damos para esses três parâmetros e para esses três geradores. Então, o gerador, esses geradores que nós acabamos de estudar, esse gerador 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, tudo 0. Depois, esse gerador 0, 0, 1, 0, tudo 0. 1, 0, 0, 0, tudo 0. Esse gerador. Então, esse gerador aqui, ele está associado a uma transformação de Lorentz que faz um boost ao longo da direção x. Esse aqui faz um boost ao longo da direção y. Ele conecta T, essa linha aqui é a linha dos T's, linha do x, linha dos y, linha do z. Coluna dos T's, coluna do x, coluna dos y, coluna do z. Então, essa linha aqui é linha T, coluna y, linha y, coluna T. Então, essa transformação conecta T com y. Aquela transformação é o boost ao longo da direção y. Esse aqui é linha T, coluna x, linha x, coluna T. Então, essa transformação conecta T com x. É o boost, é o observador que se move ao longo da direção y. Depois, o boost ao longo da direção z. É linha T, coluna z, linha x toda 0, linha y toda 0, depois linha z, coluna T, cz, cx, cy, z. Esse aqui é o boost. Não escrevi aí, mas seria tudo com a coordenada z. E x' igual a x, y' igual a x. Claro, então o conceito. Então, a gente está descobrindo qual é a estrutura interna de uma matriz do grupo de Lorentz. Ela pode ter geradores, então, que fazem conexão de termos x. E agora vamos estudar os parâmetros que nós deixamos sem estudar ainda. Θ1, θ2 e θ3. Vamos pegar um deles só, e aí a gente faz a generalização também. Então, a gente, nesse sentido, diz que esses três parâmetros, os parâmetros alfa 1, alfa 2 e alfa 3, eles estão associados às velocidades relativas entre os dois observadores que definem referenciais inerciais, né, em movimento relativo. Um pode ser o laboratório, o outro pode ser o referencial que está em movimento em relação ao laboratório. E agora eu vou pegar, por exemplo, o parâmetro θ1 diferente de zero e todos os demais iguais a zero. Então, vamos pegar essa transformação de Lorentz aqui. E aí, a estrutura dessa matriz ômega, então a nossa matriz ômega, ela é θ1, nesse caso. Então, não tem nada na linha do tempo. Ela tem θ1, a gente pegou que era essa matriz, era 0, 0. A matriz, as matrizes, então, tudo 0 aqui. E a matriz θ1, ela conectava a linha x com y, linha y com ela é uma matriz adicional. Então, claro, se eu elevar, fizer a exponencial dessa matriz aí, pela identidade,
ômega. Aí quando eu elevar essa matriz ao quadrado, ela dá menos a identidade. Quando eu elevar ela ao cubo, ela vai dar menos ômega. Quando eu elevar a quarta potência, ela vai dar identidade. Então não é um exercício imediato, mas é um exercício simples de vocês perceberem que essa matriz lambda, nesse caso, ela vai ter essa estrutura aqui. Ela vai pegar, aqui não tem nada, então ela vai pegar a identidade no primeiro tempo, então ela vai ficar com essa estrutura. 1, 0, 0, 0, 0. Aí aqui ela fica o centro de θ1, centro de θ1, 0. Menos centro de θ1, centro de θ1, 0, 0, 0. Então essa é a estrutura da matriz lambda. Se eu levar essa matriz a todas as potências, eu vou gerar uma série alternada que vai me dar o cosseno do centro. Agora, sendo essa matriz antissimétrica, a série é alternada. Lá a série não é alternada, dá o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, não são séries alternadas. As séries trigonométricas são alternadas porque essa matriz aqui tem essa propriedade. Ômega 2 me bota aqui menos a identidade. Ômega 3 me bota aqui menos ômega. Ômega 4 me bota aqui a identidade. Aí a série se repete. Fica identidade, ômega, menos ômega, identidade. E assim vai. Então, isso me dá o seno do cosseno. Então a transformação que nós vamos ter vai ser CT' igual a CT. X' igual a cosseno de θ1 x mais seno de θ1 y. Y' igual a menos seno de θ1 x mais cosseno de θ1 y. E Z'. Então todo mundo está cansado de saber que essa transformação aqui ela representa uma rotação no sentido trigonométrico de um ângulo θ1 no plano xy. Rotação em torno do eixo x. Então, basicamente, eu estou fazendo isso. Eu tenho esse sistema coordenado aqui e aí passo para esse sistema aqui, x', y', tendo rodado esse sistema de eixos aqui de um ângulo θ1 no sentido trigonométrico. Então essa é a transformação. Se eu fizer a mesma coisa com o θ2, eu vou estar fazendo uma rotação no plano zx. Se eu fizer a mesma coisa com o θ3, eu vou estar fazendo uma rotação no plano yz. Então essa rotação aqui é no plano xy, a outra é no plano zx e a outra é no plano y. Então, essa transformação ela está pegando uma rotação em torno do eixo Z. Essa aqui, o θ2 em torno do eixo Y e o θ3 em torno do eixo X. Está claro? Está mais ou menos visto qual é a radiografia, né, das transformações, dos geradores das transformações de lógica. Então, essa transformação aqui, esse gerador aqui, então esse carinha aqui está acoplando X com Y. Linha X, coluna Y. Linha Y, coluna X. Então ele acopla X com Y. Então ele faz uma rotação no plano XY. Depois, esse gerador aqui, então esse gerador aqui, ele está pegando a linha X coluna Z, linha Z coluna X, está acoplando X com Z, está fazendo então uma transformação, uma rotação de um ângulo θ2 no sentido trigonométrico do plano ZX. Tá? E depois essa rotação aqui, esse gerador aqui, que é o último. Então esse aqui está acoplando YZ, ZY. Então está fazendo uma rotação no plano YZ. Uma rotação em torno do eixo do X. Então, uma rotação em torno do eixo dos eixos, uma rotação em torno do eixo do X, uma rotação em torno do eixo dos Y, uma rotação em torno do eixo do X. Deixa o eixo X invariante, deixa o eixo Y invariante e aqui deixa o eixo Z invariante.
Tá? Então, são as três. Então, as transformações de Lorentz, elas são, então, o conjunto, os três bustos, as três transformações de translação. Então, o que é uma translação no nosso espaço, tá? Do nosso ponto de vista do espaço euclidiano, o que é uma translação entre dois observadores, do ponto de vista do espaço de Minkowski, não é uma translação, é uma rotação no plano TX. Então, aqui seria uma rotação no plano TX, aqui uma rotação no plano TY e aqui uma rotação no plano TZ. Só que uma rotação com um gerador que não é antissimétrico, um gerador que é simétrico por causa da métrica. Né? O plano TX, o plano XY, o plano YZ e o plano ZX, eles têm métrica espacial igual, todos são -1, -1, -1. Então eles têm métrica euclidiana, por isso que aparece seno e cosseno, porque a métrica deles é a mesma. Mas quando eu pego o plano TX, o T tem métrica mais, o X tem métrica menos. Depois o T tem métrica 1, o Y tem métrica menos. Depois o T tem métrica 1 e o Z tem métrica menos. Então, no plano TX, no plano TY, no plano TZ, eu tenho uma métrica 1 menos 1. Então é por isso que não aparecem as funções trigonométricas, aparecem as funções hiperbólicas, né? Porque na verdade o que a gente sabe é que o seno de I teta é menos I seno hiperbólico de teta. Então, quer dizer, o que é rotação num espaço com métrica indefinida, ele acaba sendo uma seno hiperbólica. Então essa que é a explicação. Porque a gente também, no espaço de Minkowski, a gente pensa que os bustos sejam rotações. Só que as rotações não aparecem seno e cosseno, porque a métrica do T com X, do T com Y, do T com Z é uma métrica que troca com o sinal de fora. O T vai funcionar o X com o outro. Aqui não. No setor espacial, as duas coordenadas vão com a mesma métrica, -1, -1. A métrica é 1, -1, -1. Então o X e o Y vão com -1, o Y, o Z com -1, o Z e o X com -1. Então ele vê seno e cosseno. Mas aqui, devido a essa dicotomia de métrica, o seno e o cosseno se transformam em seno e cosseno. Então eu vou dar um intervalo para o que explicou a palavra boost? Oi? O que explicou a palavra boost? Porque eu acho que é um empurrão, né? Quer dizer, em inglês boost significa um empurrão, um impulso, né? E aí, quer dizer, como eu tenho um observador se movendo em relação ao outro, você diz que, quer dizer, existe alguma coisa empurrando o observador, acho que só está do empurrão, só está do movimento relativo. A palavra boost em vez de rotação. Boosts. Pode ser que tenha um outro significado, quer dizer, o significado é que o boost é significa você dar ignição ao processo, o boost, né? É empurrar, dar início a alguma coisa, né? E a palavra boost significa quando alguém empurrar, você fala, don't push, né? Don't push me, don't boost me, né? Agora não sei se de repente tem algum outro significado. De repente um boost na saúde, né? O que você espera de uma farmácia que ela deu um empurrão na tua saúde? Pois sei lá, estou brincando, né? Não sei lá. Tem uma rede boost, né? Pela nossa conta, a gente chegou no cosseno e seno por causa do sinal de -1. Isso. Porque ele está de -1 é aquele sinal que você colocou no delta 2 lá atrás. Vai ser conveniente. Não. Mas, o importante é que eu coloquei no delta 2, o importante é que aparece sempre que aparece uma matriz antes. Independentemente do que eu quis fazer, o que eu quis fazer é o seguinte: quando eu estudei a estrutura do ômega, o que aparecia era o seguinte: a estrutura do ômega, sem fazer nada, sem botar o meu dedão, que a gente tinha era isso aqui: 0, alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama. 0, A, B. Menos A, 0, C. Menos B, menos C, 0. O cálculo me deu isso. A única coisa que eu fiz foi: aqui é A menos A, aqui é C menos C, aqui é B menos B. Mas eu também nada me impede. O que é importante, Bruno, né? O que é importante, Bruno, é que essa submatriz ela seja antissimétrica. Porque o fato da matriz ser antissimétrica é que diz que você está fazendo uma rotação. O gerador de uma rotação é sempre uma matriz antissimétrica. O que é uma matriz que faz uma rotação? É uma matriz ortogonal. O que é uma matriz ortogonal? É uma matriz que satisfaz essa propriedade. Isso é uma matriz ortogonal. Então, isso faz uma rotação.
Se essa matriz é a exponencial de alguma coisa, eu vou ter E menos ômega exponencial de ômega transposto. Então, o que faz uma matriz de rotação é um gerador antissimétrico. Então, sempre o gerador de uma rotação é uma matriz antissimétrica ao daquela rotação. E o fato de ter determinante 1, se é uma rotação tem determinante 1, automaticamente essa matriz tem traço zero. Mas se ela é antissimétrica, a diagonal dela já é zero, portanto o traço é zero, não tem traço. Claro? Agora, claro, aqui eu só quis fazer, como esse sinal aqui é arbitrário, o que é importante é que isso aqui seja o oposto disso. Então, não faz eu colocar isso aqui. Por que eu faço isso? Só para aproveitar. Todos esses três geradores que saem daqui, eles estão representando rotações no sentido trigonométrico dos planos coordenados x, y, yz e zx. Só para aproveitar a permutação do ciclo, que é só uma questão de conveniência. Né? Certo? Porque senão, se eu fizesse isso, esse gerador aqui gera uma rotação trigonométrica no plano XY. Esse aqui gera uma rotação no sentido trigonométrico no plano YZ. Mas esse aqui geraria uma rotação no sentido horário no plano ZX. Então, para ficar todo mundo no sentido trigonométrico, basta fazer isso. Só isso. Tá bom? Então, estudamos isso, não? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho merecido, apesar de eu ter ficado meia hora no telefone para saber se tem novidade. O cara foi de informação e veio. Então, a gente está preocupado, a gente tem que fazer uma baixa assinada ali, né? Que isso, né? João Paulo assim, sem querer. Quantas vezes eu já segurei bala de escopelão? Vamos no banheiro.